Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre as medidas adotadas pelo governo para incentivar o crescimento da indústria e dinamizar as exportações. O setor de manufaturados é um dos principais beneficiados. E você vai ver também que o dólar teve a maior alta desde 2008. Aqui no estúdio vamos discutir os motivos e impactos dessa elevação na economia brasileira. O Da Sua Conta de hoje já está no ar. O desempenho da indústria brasileira está abaixo do esperado, o que provocou uma reação do governo federal. O ministro do Planejamento, Guido Mantega, divulgou uma série de medidas que beneficiam o setor, como desonerações fiscais e a adoção de uma política cambial que não permite a valorização do câmbio. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, Olá, tudo Maria, bem? Tudo bem. Bom, isso basta para trazer a economia de volta aí, tornar a economia mais atuante? Bem, Maria, na verdade, a indústria brasileira já vem sofrendo há um bom tempo, pelo menos há 20 anos, não é um problema estrutural muito sério, que é esse período longo de câmbio muito valorizado, ou seja, o dólar muito valorizado, o real muito valorizado, o que desincentivava e muito a produção, né, brasileira, porque torna as importações muito baratas, e a combinação de câmbio desvalorizado, ou seja, o dólar desvalorizado e o real valorizado, e a taxa de juros elevada para combater a inflação em determinados momentos. No governo Dilma você teve uma redução, trouxe a taxa de juros para baixo, mas a partir, sobretudo, de 2012, 2013 principalmente, começou a elevar a taxa de juros e agora nós estamos com 11%. Essas desonerações fiscais já foram tentadas várias vezes, inclusive há 2 meses atrás, o governo buscou fazer uma desoneração na folha de pagamento de alguns 54 segmentos da indústria, né? E, novamente, isso não tem surtido efeito. O problema maior, justamente, é porque existe uma combinação muito perversa ainda no Brasil, né? Ou seja, o dólar, apesar de subir, como nós vamos discutir isso mais à frente, ter subido um pouco, mas a permanência do dólar desvalorizado durante muito tempo, ele acaba quebrando os elos da indústria brasileira, porque nós preferimos importar produtos da China, do que produzir similares aqui no Brasil. Quer dizer, as empresas não têm competitividade, né? Não tem como competir com apesar de você ter todos os incentivos fiscais. Por outro lado, tem uma questão importante. Com os juros altos durante tanto tempo no Brasil, você criou uma cultura no país de parte, né, dos excedentes econômicos alcançados com a produção industrial, eles não voltarem à produção na forma de investimentos, mas sim, parte desses excedentes, eles se transferirem para as atividades rentícias e especulativas. Ou seja, no Brasil, mais recentemente, você teve um crescimento do salário na indústria, né, mais ou menos de 10% a 11%, acima até mesmo do nível de produtividade. Então você criou um mercado de massas no Brasil. Por outro lado, o governo, além de fazer desonerações fiscais, colocou o BNDES para financiar a indústria brasileira a crédito muito mais baixo, e você fica se perguntando, se de um lado você tem uma demanda, um consumo de massa, e de outro lado tem um Estado, através do BNDES, financiando a produção brasileira, aí eu me pergunto, onde os industriais brasileiros estão realmente, como é que esse comportamento ele não se direciona à atividade produtiva? Então, só tem uma resposta muito mais óbvia. Boa parte da cultura empresarial no Brasil hoje, ela está muito voltada e muito atenta apenas às atividades especulativas. Agora, o governo ele teve essa questão da desoneração fiscal, mas os empresários eles cobram muito também uma reforma tributária, né? É preciso ainda discutir muito, porque isso ainda pesa muito na indústria. Né? Mas veja só, esse ano mesmo, só de subsídio fiscal, ou seja, na verdade, você deixar de arrecadar, vai ser da ordem de 90 bilhões de reais. Né? Ou seja, por exemplo, no caso da indústria automobilística, que não é só a produção de automóveis, é toda a cadeia que envolve o segmento, né, automobilístico no Brasil, que são mais de 300 empresas, então representa 20% da indústria nacional. Né? O que já se incentivou esse setor, como, por exemplo, também os segmentos da linha branca, né, que teve redução de IPI e tudo isso. Aí, de outra maneira, você fica questionando que redução na carga tributária é essa que os empresários ainda querem mais, sobretudo da indústria, para elevar a taxa de investimento.
É verdade que nós temos uma carga tributária muito alta, mas porque no Brasil a base tributária ela não é estendida, né? E existe uma participação muito pequena, sobretudo de contribuintes, que são, por exemplo, as classes mais altas, através, né, do pagamento de imposto sobre territorial rural, né, aumento da alíquota do imposto sobre, né, bens e patrimônio e também, sobretudo, heranças e fortunas. Esses impostos, a alíquota são muito baixas e acaba distribuindo todo o custo do Estado brasileiro pelo restante da população, sobretudo, né, através dos impostos indiretos, né, e dos impostos de renda. E no próximo bloco a gente fala sobre a alta do dólar e os impactos na economia. Voltamos já já.